Olá, eu sou a Érica, voluntária do projeto Gotas Fraternas, e hoje a reflexão que eu trago para vocês é em cima do capítulo 154, que tem como título Os Contrários, e está no livro Pão Nosso. E Emmanuel nos traz um texto muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante o nosso esforço, desdobra-se campo imenso onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda a parte. Obstáculos inesperados se desenham antes aos nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiência dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse capítulo, Emmanuel aqui, ele nos brinda, a uma reflexão muito interessante acerca daquilo ou daqueles que se colocam em oposição, ou seja, os contrários, à nossa jornada com o Evangelho. Ou seja, aqueles indivíduos que muitas vezes, sem intenção, ou há aquelas situações que a gente vai enfrentar que se fazem muitas vezes contrária a Jesus ou a causa proposta pelo Evangelho, né? Então, muitas vezes assim, atrasando o nosso processo de evolução e também de libertação. Portanto, Emmanuel nos chama a atenção aqui para cada um de nós, para aqueles que esperam, vamos dizer assim, facilidades, facilitações, quando assumem as suas responsabilidades como cristão. Pode ver, é só a gente começar um trabalho no caminho reto, no bem, correto, que surgem inúmeras oposições. Parece que nos convidando, nos puxando a não construirmos, como Emmanuel diz aqui no texto, né? E assim, esses trabalhos ficam não realizados. Então, a preguiça, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o apego à própria matéria, esses hábitos em geral, que a gente pode dizer assim, que não se harmonizam com as condutas ditas ali no Evangelho de Jesus, pois ainda é uma condição, como diz Paulo, do planeta em que habitamos ainda, né? Esse planeta cheio de provas e expiações. Então, elementos adversos que nos envolvem dia a dia a prazeres rápidos e momentâneos vão nos atacar, né? Convidando sutilmente, gentilmente, a não realizarmos o nosso progresso, a nossa evolução. E isso vai nos atrasando a jornada. Então, essa interrogação que Paulo nos traz, a resposta é muito clara, é muito objetiva, verdadeira e concisa, que por si só já é um tratado espiritual, né? Está em Romanos 8:31 e que diz assim, no começo do nosso texto: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Lindo, né? Deixando claro pra gente que Deus é inigualável, inigualável, e que tudo que se dá à vontade de nosso Pai, à vontade de Deus, acontecerá mais cedo ou mais tarde, a gente desejando ou não, a gente colaborando ou não, né? Então, infelizes, a gente pode dizer aqui no texto, daqueles ou daquelas coisas que tentam nos atrasar, que se opõem, vamos dizer assim, né? Às leis divinas, porque derramarão lágrimas amargas. Mas felizes daqueles que se harmonizam com as leis divinas, né, com o evangelho, pois não há o que temer, pois eles seguem em paz, em harmonia. Então, quando operamos no caminho reto, quando operamos no bem, ali trabalhando com Cristo, trabalhando em Cristo, todos os desafios vão aparecer e vão nos convidar, mas não iremos desanimar, pois confiamos no nosso Pai. Então, como diz Emmanuel aqui, né, no texto, nunca deixe que a ideia de perfeição ao trabalho seja um entrave para que você não faça, não desenvolva a construção deste trabalho. Diante dos contrários, né, não desanime. Ao contrário, confie, não é verdade? Então, problemas, intercorrências, desafios, situações difíceis, das mais variadas, sempre estarão conosco, sempre aparecerão. E esse convite de seja forte, se mantenha com a fé, a paciência, a resiliência e a esperança no seu coração, porque a vida vai nos apresentar o medo, a ansiedade, a dor, a angústia também, mas a fé, a esperança e o consolo e a disposição no trabalho precisam ser maiores, né? Então, sempre muito bem respaldados e fundamentados ali na nossa responsabilidade enquanto cristãos. Confiemos no nosso Pai que nos ama e não nos desampara nunca, né? E como proceder com aqueles que são contrários a leis divinas, né? A esse evangelho, aquelas pessoas que entram, muitas vezes tentam entrar num embate verbal, mental, psicológico conosco, pois ainda não estão alinhados com as ideias de Jesus, do evangelho, né? A gente pode entender que são corações que ainda não estão prontos, não estão ainda com o aceite desse trabalho, dessas palavras, desses convites, desses exemplos que Jesus nos trouxe, né? A essas palavras de amor do Evangelho, e que não nos cabe ali forçosamente termos uma opinião mais enfática ou um posicionamento mais brusco ou até físico, violento com palavras ou com ações. Simplesmente não desarmonize, continue no seu caminho, não crie situações de embate. Como eu disse, provavelmente é um coração que ainda não está pronto a receber e a entender, mas que estará lá na frente, pois cada um tem o seu tempo, cada um está na sua jornada, no seu caminho, né? E não tema, confie e siga em paz, porque o mal, se eu posso dizer assim, né, que me fazem ou que me desejam quando eu estou operando em Cristo, quando eu estou no trabalho reto e correto, ele serve muitas vezes para a gente de purificação, de libertação, como eu disse anteriormente. Mas o mal que eu faço nas minhas ações e nas minhas palavras, esse mal é minha responsabilidade. Esse mal eu vou colher frutos e dissabores lá na frente, né? E talvez levaremos séculos para retificá-los. Portanto, não devemos temer aquelas situações ou aquelas pessoas, ou seja, os contrários ao trabalho, à edificação, ao evangelho.
justamente o contrário. Confiemos no nosso Pai, que nos ama acima de tudo e que viemos para construir, como diz Emmanuel, né? Então, iniciou um trabalho no caminho reto, no caminho com Jesus, no caminho com Cristo, baseado no Evangelho sempre. Siga em paz, siga em frente e para o alto. Não desanime nunca, porque quando você acende uma luz, você acende essa luz e ilumina não só você, mas todo o caminho e as pessoas que estão ao seu redor. O exemplo vale mais do que palavras, então mantenha essa luz acesa, por mais difícil que a situação seja, por mais difícil que as pessoas ao seu redor sejam também, tá bom? Leve sempre adiante, porque a sombra sempre tentará nos envolver, mas a nossa luz iluminará mais alto. Então, arregace as mangas, o trabalho edifica, constrói, alegre a nossa caminhada rumo à nossa felicidade que o Pai deseja a nós, tá bom? Há muito trabalho a se fazer e, como já dissemos em outras gotas fraternas, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, ou seja, há muito trabalho a fazer, mas poucos aqueles que arregaçam as mangas. Vamos inverter essa proporção. E para terminar essa reflexão, o importante é que a gente sempre tenha essa comunhão com o nosso Pai, essa comunhão com Deus, que não combatamos indivíduos e sim posturas, e que o Evangelho contém palavras de vida eterna. Lembremos disso. E esse início de texto, né, que Paulo nos convida, é muito pertinente e que a gente nunca se esqueça dela. Que tenhamos sempre a dedicação, a abnegação dentro do nosso coração, das nossas palavras, das nossas ações, e que a nossa luz combata as trevas sem precisar de palavras, porque a luz, como ensinou nosso Pai e nosso Mestre Jesus, é o amor. Obrigada e até a próxima.